seu interior fluirão os sabores do sal celestial. Do seu interior fluirão as luzes dessa candeia enfogarada do Espírito Santo no coração da gente, como eu disse ontem. Para Jesus, há 2000 anos atrás, luz não era elétrica, luz não era de qualquer outra natureza, era luz de chama, era luz de candeia, é o que ele diz aqui. E é a imagem que ele usa. Vós sois a luz. E ele vai dizer aqui, vocês são a candeia. Vocês são uma lâmpada que tem que ter, como na parábola das virgens, lá em Mateus 24, tem que ter azeite. Tem que ter azeite para ficar aceso, para aguentar a noite longa da história humana. Com fogo, com luz, no coração, acendendo a alma o tempo todo e todo dia. Do contrário, você pode ter começado até como daquelas 10 virgens, algumas começaram com óleo e azeite e fogo na candeia. Mas com o passar do tempo foram se esfriando, porque o noivo demorava, elas perderam a alegria e a exultação da esperança, como diz a Epístola aos Hebreus, que diz que não tem nada mais perigoso, espiritualmente, preste atenção, do que a gente perder existencialmente a alegria e a exultação da esperança, vinculada a essa certeza de que ou eu estou indo para o Senhor a qualquer momento, ou o Senhor está vindo para mim a qualquer momento, e não há ninguém que mapeie e com honestidade possa oferecer a você uma cronologia da volta de Jesus, porque ele não deu isso para ninguém. E quem disser que tem, está mentindo. Por mais bem intencionado que seja, está mentindo, está enganando, ou é um indivíduo que se idiotou, porque Jesus disse, quanto aquele tempo, quanto aquela hora, quanto aquilo tudo, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho. Mas tem pastor aí que diz que sabe. Outro dia eu vi um que eu conheço desde que ele era um jovem gordinho, cheio de pretensão, queria ser prefeito da cidade dele, queria ser deputado federal, senador, não sei o quê, babá, babá, já quis de tudo. E já participou da marcação da volta de Jesus umas 5 ou 6 vezes, mas continua com a mesma cara de pau. Estava num podcast e o entrevistador falou, então vamos falar sobre a segunda vinda. E ele lá assim, vamos falar. Jesus vai voltar. Só que eu fiquei ouvindo o que ele disse a respeito da segunda vinda e só é algo que ilude a quem não sabe nada. E aí mantém o indivíduo em falsas esperanças. E o que acontece é que quando elas não vão se cumprindo, como não tem se cumprido de acordo com esses escatologistas dos últimos 2000 anos, pelo menos desde Montano para cá, fazendo previsões da volta de Jesus, o que vai acontecendo é que uma quantidade enorme de pessoas vai ficando cínica, vai perdendo a alegria, vai perdendo a esperança, vai se sentindo abobalhada. E aí perde aquilo que não pode faltar em nós, que é a alegria e a exultação da esperança. Que é como Jesus disse, regozijai-vos, exultai, erguei as vossas cabeças. Erguei as vossas cabeças, olhem para os céus, a vossa redenção se aproxima. Agora, para ter essa atitude existencial, tem que manter viva no coração a alegria e a exultação da esperança, que é o que me faz acordar todos os dias, todos os dias. Hoje eu acordei, botei meu pé para fora da cama, e como eu faço todos os dias, eu disse no meu coração, Senhor, hoje é mais um dia no qual eu posso ir ao teu encontro. E hoje é mais um dia no qual tu podes vir ao meu. Não importa se sou eu vindo a ti ou tu vindo a mim, todos os dias da minha vida eu quero viver com essa alegria, com essa expectação, com essa esperança, com essa energia, com esse poder, com essa chama, com esse azeite. Quero ser uma virgem acesa.
Não quero ficar impressionado com supostas demoras da volta do Senhor. Ele mesmo, em todas as parábolas escatológicas relacionadas à sua segunda vinda, disse que demoraria. Em todas as ocasiões ele disse que demoraria, e quando disseram, nos dá o tempo aqui no particular, só para gente, os teus íntimos, ele disse, olha, nem os anjos sabem, cara. Nem o filho sabe. Isso é algo que o Pai reservou somente para si, então não é tema para vocês. O tema para vocês é: anunciem o Evangelho, ensinem o reino de Deus, vivam o reino de Deus, sejam macários de Deus na face da terra, sejam gosto de Deus, a preservação de Deus, a ardência de Deus, a sede de Deus, a chama de Deus no mundo, a luz do mundo, vós sois. E aí, quando a gente associa a afirmação de Jesus, que é uma afirmação coletiva, plural, vós sois, mas que, como eu disse ontem, só se torna realidade a partir do indivíduo. Não dá para a gente ficar esperando que uma coletividade se torne a luz do mundo. Só haverá uma coletividade, luz do mundo, se indivíduos dessa coletividade, cada um deles, estiverem acesos pela chama do fogo da luz do Espírito Santo no coração. Sendo luz a partir de si mesmo. Luz em casa. Luz na cama, luz do casamento, luz com os filhos, luz dos relacionamentos, luz profissional, luz no trabalho, luz científica, luz acadêmica, luz de serviço, luz de prestação de toda sorte de socorro humano a quem quer que necessite em qualquer âmbito da vida, porque tudo é digno quando é feito com amor e para Deus, transforma aquele ato generosamente praticado com amor, por mais simples que seja, num ato luz, porque decorre de um ser luz. Como Jesus disse, os olhos de vocês são a lâmpada do ser de vocês. Se vocês olharem bem, com olhar limpo, se interpretarem bem, se pensarem com pensamentos de Cristo a vida, se interpretarem com os pensamentos de Jesus, vocês serão projetores de luz na terra, onde vocês cheguem, vocês serão seres de iluminação, não apenas serão iluminados, mas serão iluminadores naturais da vida, se forem esses macários de Deus. Do contrário, vocês podem ser milhões, até bilhões, mas o mundo vai continuar em treva, como está. O cristianismo é a maior religião da Terra, por enquanto ainda, pau a pau ali com o islamismo. E é só uma religião, é só um fenômeno político, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com grana, poder, dinheiro, continuidade histórica. Quando tem um papa bom, gente boa, como o Francisco, aí tem um esforço muito particular dele e de alguns sacerdotes que não são a maioria espalhados pelo mundo, e de alguns milhões de cristãos católicos espalhados pelo mundo tentando melhorar a igreja. Mas é um esforço individual. Se ele morre amanhã, sabe lá quem vai ser eleito. Pode ficar tudo horroroso como estava. Tudo horroroso. Pode ficar pior. Pode ficar tão ruim quanto está a igreja evangélica no mundo inteiro. Está horrorosa. Nessa era do Papa Francisco, a Igreja Católica, do ponto de vista de liderança e de opinião que se torna planetária, que se mundializa, é muito mais cristã do que os evangélicos nos Estados Unidos, da América Latina, no Brasil, na África, e onde eles são um pouco menos ofensivos é na Europa, porque resolveram ficar calados, se tornaram pós-cristãos. E aí, no silêncio deles, têm adotado até causas boas, melhores do que adotavam quando eram comprometidos com a religiosidade cristã europeia. Agora, você entende se você quiser, mas claro, não dá para ser. Ontem, eu perguntando luz de quê e luz para quê, eu dei um monte de exemplos dessas falsificações de luz. E como a gente vai se enganando com elas.
E vai perdendo um tempo imenso, sem ouvir a simplicidade do que ontem eu afirmei e repeti, e hoje vou ter que começar repetindo. Quando Paulo diz, porque o fruto da luz, a luz dá um fruto. O fruto da luz não é o encandeamento das pessoas. Não, o fruto da luz consiste em toda justiça, ou em toda verdade, justiça e bondade. Você pode repetir comigo? Pois o fruto da luz consiste de toda justiça, verdade e bondade. Ou seja, uma continuidade do espírito dos Macários. É o mesmo espírito de quem é sal. Então aqui se repete da luz a mesma coisa. Se você não é um Macários, você nunca foi nem será luz, e não há nada que você possa fazer, por mais histriônico, histérico, povo agradável, povo de Deus do meu Brasil, pode fazer o que você quiser. Não será luz. O sussurro de uma viúva chegará com muito mais poder de iluminação do que qualquer gritaria desses loucos que vocês seguem, não sei nem como, nem porquê, e nem por causa de que atraso mental vocês se permitam tais realidades horrorosas. Vós sois. Aí dá vontade de perguntar a Jesus, se a gente levar em consideração, como eu falei ontem, o cristianismo que tomou para si a prerrogativa de ser representante de Jesus na face da terra, se a gente cair nessa asneira e a gente considerar o tal do cristianismo, que não passa de um fenômeno religioso, financeiro, econômico, geopolítico, uma potestade espiritual e estatal e política, como de fato é, e que busca poder desde o Império Romano, e é o único remanescente vivo do Império Romano original constantiniano, é o cristianismo, no lado ocidental da Terra, que tem mais de 1,5 bilhão de pessoas e não ilumina nada do planeta. A gente está morrendo de calor, o mundo está morrendo de fome. O mundo que tem 1,5 bilhão de cristãos tem metade da sua população morrendo de fome, indo para a cama com fome, com sede, doente, mal alimentada. Ora, se nós temos mais de 1/6 da população do planeta, quase um grupo que chegaria a 2/3, e o mundo não muda, é porque o que nós somos não tem nada a ver com Jesus. Porque Jesus, para começar, não chamou 200 mil para segui-lo, ele chamou 12. Porque ele acreditava no poder qualitativo daquela impregnação, daquele contágio celestial. Então, portanto, o que vocês chamam de igreja e de representante de Deus, de onde provém o testemunho do Evangelho, que é o cristianismo, é tudo menos esse lugar de onde provém o testemunho de Deus, porque vem no máximo o discurso doutrinário de Deus pervertido, mas não vem a prática do Evangelho, não tem o fruto da luz, que consiste em justiça, verdade e bondade. Não tem. O que tem é institucionalidade, oficialidade e uma ambição desmesurada pelo poder, pela dominação, pela aparição, pela demonstração. O que tem é o espírito dos piores inimigos da cruz de Cristo, dos crucificadores de Jesus. É a isso que matou Jesus que nós chamamos de nós, e com o que nós nos identificamos. E aquilo que nós defendemos é justamente aquilo que liquidou, que matou Jesus. E que depois da ressurreição, disse que a ressurreição tinha sido a obra apenas de um falsário. De um falsário. E quando dão testemunho de que Jesus, quadrangularmente,
Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará, é só um chavão que não tem nenhuma correspondência a vida nenhuma, é um quadrado mesmo, que não tem nenhuma correspondência à vida, que não dá o fruto, que não tem o gosto do sal, nem dá o fruto da luz. Aí a gente fica se enganando e enganando os outros, levantando bilhões, bilhões, bilhões em nome de Deus para dar testemunho de Deus na terra. E o mundo continua o mesmo, exatamente o mesmo, porque até a sua igreja não melhora. Lá continuam a ver os ricos, riquíssimos, e os pobres, paupérrimos, na sua igreja. E você diz que precisa encher o Congresso Nacional de deputados e senadores da laia dos seus crentes, do cristianismo, para ter essa laia, essa cambada que está aqui, que só pensa no umbigo e nas vantagens que podem obter, e que são os seres mais sem vértebra que a gente possa conhecer dentro do Congresso Nacional como representantes dos interesses da Igreja de Cristo da Terra. Mentira, do diabo, do demônio, disfarçados perversos. E vocês aplaudindo, e vocês dando dinheiro, e vocês dando força, e vocês alimentando, e vocês frequentando, e vocês indo contra quem diz que não é verdade, e vocês com coceira no ouvido quando o verdadeiro evangelho é pregado. O que fazer de gente como você? Luz de quê? Luz para quê? Isso aí é luz negra, luz do Tártaros, luz do inferno, luz do Hades, mas não é luz da Nova Jerusalém, não é luz do Espírito Santo, não é luz das chamas de fogo no Pentecoste verdadeiro, não é luz na candeia no coração das virgens que não desanimaram, mas levaram óleo, azeite para a espera, não importe o quanto o Senhor demore a voltar, eu não demorarei, todavia, logo, logo estar com Ele. Luz, luz, meus queridos.